Marcos Leonardo volta ao radar do Flamengo. Força máxima na Recopa Sul-Americana. Vini Júnior volta a bailar. Grêmio toma atitude drástica contra ex-Flamengo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já larga o like. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e, meus queridos e minhas queridas, continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Galera, é o seguinte, Flamengo realizou o último treino hoje no CT Ninho do Urubu. Treino focado no jogo contra o Lanús para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, que acontecerá amanhã no Maracanã, às 21h30, com transmissão da Disney Plus e da ESPN. Olha, é na Premium, tá? Não é na assinatura normal, não. Então, quem quiser assistir, ainda tem ingressos no Maracanã para a entrada, para assistir esse jogo. Mais de 62 mil ingressos foram vendidos. A previsão é que tem aí na base de 70 mil pessoas lotando o Maracanã, empurrando o Flamengo para tentar virar esse placar e conquistar o título da Recopa Sul-Americana, que será aí o bicampeonato. O Flamengo tem tudo, cara. Entrar com raça, com determinação, com vontade, tem tudo para reverter esse placar, tá? Bom, a boa notícia é a seguinte: Flamengo terá força máxima. Bruno Henrique, Wallace e Jorginho estão à disposição do técnico Felipe Luiz, com exceção aí do Saul Niguez, que operou o calcanhar, mas já tirou a botinha, não está mais utilizando a botinha. Ele será reavaliado, se eu não me engano, no dia 9 de março, né, já para fazer o trabalho de transição. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre isso aqui, trazer logo. Saul Niguez segue processo de recuperação de lesão, já não utiliza mais as botas nem muletas, se locomovendo normalmente. No próximo dia 9 de março, o espanhol será novamente avaliado para avançar no processo. Atualmente, o jogador está no estágio 2 da recuperação, que são 5 ao todo, até o retorno aos jogos. O meia dá boa resposta aí ao departamento médico do Flamengo e vive expectativa de uma recuperação sem preocupação. Pô, que maravilha, né, gente? Que maravilha. Bom, vamos mudar aqui de assunto, falar por um atleta que jogou pelo Flamengo. Eu gostava muito desse atleta, infelizmente ele saiu pelas portas dos fundos e o Grêmio, seu atual clube, tomou uma atitude drástica com relação a ele. Estou falando de Gustavo Codjá. Após a reunião, o time gaúcho decidiu por rescindir o contrato de Codjá, volante colombiano que já atuou pelo mais querido. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Grêmio chegou a um acordo amigável com o Codjá para essa rescisão. O anúncio oficial, inclusive, deve ser feito pelo time de Porto Alegre em breve, tá? Codjá chegou ao Grêmio em janeiro de 2025 e tinha vínculo vigente com o clube até o fim deste ano. Porém, com o contrato rescindido, o colombiano deixa o time após disputar 31 partidas, sem marcar nenhum gol e sem dar nenhuma assistência. Olha, se não fosse todo aquele problema que ele teve com o Flamengo, para mim aí teria um bom retorno, tá? Encaixaria direitinho aí no elenco rubro-negro. Então vamos aqui para outras informações, né? Lucas Paquetá falou sobre voltar a disputar uma final no Maracanã após quase 9 anos. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, sem dúvida alguma é algo que eu almejava, que eu sonhava, voltar e ter a oportunidade de jogar uma final no Maracanã. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair com a taça. É o que nós, torcedores, estamos esperando. Estamos ansiosos por isso. A virada de chave, Flamengo voltar a ser aquele Flamengo de 2025. Bom, uma notícia que saiu aqui agora, tá? Eu venho trazer para vocês, é do jornalista Giovanni Barcelos. Giovanni Barcelos disse que
O Marcos Leonardo voltou ao radar do Flamengo e negociação pode avançar nos últimos dias da janela de transferência, né? A janela fecha no dia 3 de março, não podemos esquecer disso. Hoje já é o quê? Dia 25, ou seja, esse mês é de 28, faltam 6 dias para encerrar a janela de transferência aí do início do ano. Bom, o atacante do Al Hilal ganhou força nos bastidores após pessoas próximas ao jogador procurarem o clube, que avalia aí uma nova proposta antes do fechamento do mercado. A diretoria entende que a posição de centroavante é a principal carência do elenco e trata a chegada de um reforço como prioridade. Mesmo com reforços recentes, a falta de efetividade no ataque preocupa e pode acelerar a investida pelo ex-Santos. Bom, vamos aguardar, vamos ver se o Flamengo vai conseguir, né, fechar um atacante antes da janela se encerrar no dia 3 de março. O Flamengo já havia dito que não tinha tanta preocupação com o atacante, porque tem jogadores que podem atuar ali, como Bruno Henrique, Gonzalo Plata, o próprio Samuel Lino, o Lucas Paquetá já foi utilizado ali alguns, né, minutos ali como atacante, não deu certo essa tentativa. Temos aí outros jogadores, mas o Flamengo precisa sim de uma sombra para o Pedro. Mas como sempre diz o Mauro César Pereira, cara, não adianta achar que um centroavante vai resolver a situação da falta de gols do Flamengo, né? Precisa que o meio de campo esteja encaixadinho, o meio de campo esteja concentrado, ligado o tempo todo, com visão de jogo, sabe? Tá faltando algumas coisinhas aí para ajustar esse meio de campo do Flamengo para que o ataque possa funcionar. Não adianta colocar o Pedro lá igual o João Bobo, né? E a bola não chegar no cara. Ai, mas a bola chega no Pedro e ele não tá marcando. Nem todas as bolas que chegam no centroavante, o centroavante faz gol, não. A função dele é tentar fazer o gol, né? Acertar e fazer é consequência. Ele treina para isso, show de bola. Mas não pode também, não, chegou no pé do atacante, tem que marcar gol. Bom, vamos mudar aqui de assunto. Representante do Quinho Futebol Clube, equipe do Rio Grande do Norte, realizaram uma visita ao CT no Ninho do Urubu hoje, né? Os dirigentes do clube Potiguar foram recebidos por Alfredo Almeida, diretor de futebol da base do Flamengo, Ricardo Perligeiro, gerente de coach e scout, e Leonon Casale, gerente do mercado, tá? Na visita, os representantes do Flamengo apresentaram o funcionamento do Departamento de Inteligência e Mercado, além do departamento destinado às categorias de base. Bom, espero que essa visita aí traga bons frutos futuramente para o mais querido, né? Bom, saiu aqui uma provável escalação. Eu gosto sempre de frisar o seguinte: a escalação oficial sai 1 hora antes da partida. Então, como eu falo sempre, isso aqui é uma provável escalação de acordo com o GE Globo. E os 11 iniciais são os seguintes: Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Lucas Paquetá e Georgian de Arrascaeta. A dúvida está aqui: Jorge Carrascal ou Luiz Araújo ou possivelmente Gonzalo Plata, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Everton Cebolinha ou Samuel Lino e Pedro. Isso aqui é informação do GE, como eu falei, provável escalação, estamos conjecturando. A escalação oficial realmente saiu 1 hora antes do jogo, o jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. A escalação deve sair às 20 horas e 30 minutos. Como é jogo da Comebol, aí pode até adiantar. Essa escalação pode sair às 20 horas e assim que sair, eu estiver disponível, estarei trazendo para vocês. Bom, hoje teve aí o jogo entre Real Madrid e Benfica. E o Real Madrid venceu por 2-1. O Benfica saiu na frente, Real Madrid empatou e o Vini Júnior foi lá e fechou o caixão, marcando um belo gol e bailando. O Vini Júnior voltou a bailar. E com isso,
Com o gol de hoje, Vini Júnior se tornou o brasileiro com mais gols na história de mata-mata da Champions League, com 14 gols. O segundo é Neymar com 13 e o terceiro é Kaká com 11. Enquanto isso, Cristiane chorou. Baila, Vini Júnior, baila que você merece. Agora, algo que me chamou muita atenção, cara, é que lá no Museu do Bernabéu, vou trazer aqui, ó, torcedor do Benfica pendurou um cacho de banana ao lado de Vinícius Júnior e pousou para a foto no Museu do Real Madrid, localizado no Santiago Bernabéu. Até o momento, o criminoso não sofreu nenhum tipo de punição. Até o momento. Mas está filmado, tem a carinha dele, tá? A foto está aqui, não sei se vai dar para vocês ver o vídeo. Vou tirar o som aqui. Um quadro com a foto dos jogadores do Real Madrid. Esse torcedor pegou um cacho de banana, colocou na direção da foto do Vinícius Júnior. Tá aí, ó. Absurdo. Outra coisa também que aconteceu lá, 2 torcedores foram colocados para fora do estádio, tá? Porque estavam fazendo gestos nazi. Não pode falar o nome aqui, que era utilizado aí pela tropa do Adolf Hitler, né? Então eles foram tirados do estádio. Coisas absurdas que acontecem, que às vezes a gente até não acredita, cara. Isso está realmente acontecendo? Isso mesmo? Houve isso? Cara, é complicado. Bom, encerrando aqui esse vídeo, né? Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.